Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre uma das etapas da ordenação externa de arquivos, que é a geração de partições classificadas. Bom, para ordenar arquivos grandes, a gente pode ter problemas, né? Esses arquivos grandes, eles normalmente não cabem em memória. A gente já viu na aula passada que para arquivos binários, que são aqueles arquivos que a gente consegue fazer acesso direto, ou seja, a gente consegue pular para determinadas posições do arquivo, a gente consegue implementar a ordenação diretamente em disco. A gente viu algoritmos para isso na aula passada, né? Mas para arquivos de acesso sequencial, que são aqueles arquivos em que a gente não consegue pular para uma determinada posição do arquivo, como por exemplo arquivos texto, ou até arquivos binários que estão armazenados em fita, por exemplo, antigamente era bem comum isso, hoje em dia já não se usa tanto, né? Mas para arquivos texto, o problema continua existindo. Então, nesse caso, se eu quisesse ler o 10º item, o 10º dado que tem naquele arquivo, eu precisaria antes ler os 9 itens anteriores. Eu não consigo pular direto para o 10º item, por exemplo. Então, nesse caso, se eu preciso ordenar um arquivo texto que é muito grande e não cabe em memória, eu não posso implementar a ordenação direto no disco, como a gente viu na aula passada. Bom, então como é que a gente vai fazer para ordenar esse tipo de arquivo se a gente precisar, né? Existem dois tipos de métodos de ordenação. Aqui nesse slide a gente está usando o termo classificação como sinônimo de ordenação. E isso vai aparecer em vários slides nessa aula, tá? Tomem cuidado, porque classificação também tem outro significado. É, por exemplo, uma classificação de e-mails entre spam e não spam, né? Eu estou categorizando os meus dados, mas não é o caso aqui. Aqui, classificação é o sinônimo de ordenação. Então, tem duas formas. Ou a gente faz classificação interna, onde a gente usa exclusivamente a memória principal, e a gente já viu isso, mas isso exige que todo o conteúdo do arquivo caiba na memória principal. E no nosso problema na aula de hoje, a gente está assumindo que isso não é verdade. O arquivo não cabe todo na memória principal. Então, esse método a gente não vai poder usar. O outro método é o método de classificação externa, onde a gente usa como apoio o disco, a memória secundária, né? Quando tem mais conteúdo no arquivo do que cabe na memória principal. Bom, para a classificação externa, que é o que vai ajudar a gente a resolver o nosso problema de classificar, ordenar um arquivo texto grande demais que não cabe em memória, o parâmetro fundamental é o número de operações que a gente vai fazer de entrada e saída, né? Se a gente quer um algoritmo eficiente, esse número deve ser o menor possível. Então, qual que é a ideia básica dos algoritmos de classificação externa? Ela vai dividir o arquivo de entrada, né, o arquivo que eu quero ordenar, em pequenas porções, em pequenos pedaços. Esses arquivos, esses pedacinhos são ordenados e depois a gente passa para uma etapa de intercalação. Então, o processo vai funcionar em duas etapas. Primeiro tem uma etapa de ordenação desses arquivinhos pequenininhos e depois uma etapa de intercalação. Então aqui tem uma representação muito mais visual desse esquema, mostrando para vocês que a gente tem ali como entrada o arquivo grandão que não está ordenado e a gente quer ordená-lo. A gente vai então realizar um processo de geração de partições classificadas, onde a gente vai pegar pedacinhos desse arquivo grandão e vai ordenar esses arquivinhos. Então, vai gerar um monte de arquivinhos que estão ordenados. E depois a gente vai pegar esses montes de arquivinhos ordenados e vai fazer um processo de intercalação em uma etapa ou várias. Nesse slide aqui eu estou mostrando duas etapas. E no final a gente vai obter um arquivo correspondente ao arquivo original de entrada, só que agora ele está ordenado. Então ele tem exatamente os mesmos itens de dado que o arquivo original tinha, só que agora está ordenado pela chave. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje é a primeira etapa aqui, é essa etapa de geração de partições classificadas. Como é que eu faço
A partir de um arquivo grande que não está ordenado, como é que eu gero vários arquivos pequenininhos ordenados, cada um deles ordenados? Bom, a nomenclatura para essa parte, então, eu estou chamando de esses arquivinhos pequenininhos que estão ordenados, eu estou chamando de partição. Então, o que é uma partição? É uma sequência ordenada de N registros, tá? Os registros eles foram lidos do arquivo de entrada, aquele grandão que não está ordenado, e eles são ordenados e gravados no arquivo de saída, que a gente está chamando aqui de partição, e esses arquivos estão ordenados. Tá? A gente está trabalhando aqui com esse termo registro, mas a gente viu esse termo registro no contexto de arquivos binários, lá naquela aula que a gente falou de arquivos, né? Aqui a gente está trabalhando com arquivos texto, e a gente está usando essa nomenclatura só para padronizar, porque antigamente também era feito isso, como eu falei para vocês, em arquivos binários que eram armazenados em fita. Então a gente vai usar registro para nos referir a um item de dado do arquivo que a gente quer ordenar. Pode ser, por exemplo, um arquivo que tem um monte de nomes que eu quero ordenar em ordem alfabética, ou pode ser um arquivo que tem um monte de números, códigos, por exemplo, que eu quero ordenar e assim por diante, tá? Bom, então vamos lá. Como é que a gente faz a geração dessas partições classificadas, desses arquivinhos pequenininhos classificados? Tem 3 métodos que a gente vai ver na aula de hoje: classificação interna, seleção com substituição e seleção natural. Todos esses métodos consideram que a memória tem uma capacidade limitada, que ela consegue armazenar ao mesmo tempo apenas um número M de registros. E esses são os registros que a gente vai ordenar e vai usar para gerar a partição classificada, a partição ordenada, tá? Bom, então o primeiro método, classificação interna. Como é que funciona a classificação interna? A gente vai ler M registros para a memória, então a gente vai ler do arquivo M registros para a memória, vai fazer a ordenação desses registros em memória por qualquer algoritmo de ordenação que a gente já conhece, selection sort, insertion sort, quick sort, bubble sort, qualquer método de ordenação. E aí, uma vez que esses registros estão ordenados na memória, aí a gente vai gravar esses registros numa partição em disco, tá? Todas as partições ordenadas vão ter, então, M registros, exatamente M registros, exceto talvez a última, que pode ter menos do que M, né? Então, a gente vai fazer várias etapas aí de ler do arquivo, carrega para a memória, ordena, grava a partição. Lê mais M, ordena, grava a partição, e assim por diante. O critério fundamental de eficiência desse método é o número de comparações entre chaves que a gente faz dos registros, tá? Então, aqui tem só um esqueminha geral, né? A gente vai ler do arquivo de entrada, M registros, colocar na memória e gravar a partição de saída. Então, aqui tem uma simulação de execução desse algoritmo, tá? Vamos assumir que essa tabela que está cheia de números aqui é o arquivo que a gente quer ordenar, o arquivão que não cabe em memória, tá? E a sequência de leitura dos dados desse arquivo é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, a gente vai primeiro ler o 29, depois o 14, depois o 76 e assim por diante, tá? Nesse nosso exemplo aqui, a gente está assumindo que na memória cabem simultaneamente 6 registros. Notem, gente, que isso aqui é um exemplo didático apenas. Claro que na prática o arquivo vai ser muito maior do que isso e na memória vai caber muito mais registros simultaneamente do que 6, né? A gente só está usando isso aqui para conseguir fazer o passo a passo do algoritmo para que vocês entendam. Então, a gente começa lendo M registros para a memória. Então, nesse nosso exemplo aqui, M igual a 6, então eu leio 6 registros para a memória. Aí eu faço a ordenação em memória desses registros, pego esses registros, gravo no disco. Então, eu tenho aqui uma partição que está ordenada, um arquivinho que está ordenado. Agora eu pego os próximos 6, leio para a memória, faço a ordenação em memória e aí gravo a partição em disco. E eu vou fazendo assim até o arquivo terminar. Então pode ser que a última partição, se o número total de registros não for múltiplo de M, a última partição vai ter menos do que M registros, tá? Então, para esse arquivo de exemplo aqui, o resultado final da execução
é esse que está aqui, tá? Então eu coloquei aqui a etapa, qual é o conteúdo da memória, cada passo do algoritmo e qual é a partição que é gerada para aquele conteúdo de memória. Então, nesse nosso exemplo aqui, a gente tem 8 partições de tamanho M, né? Tamanho 6. E a última partição lá embaixo, aquela que tem 3, 31, 36, 47, 60, ela tem menos do que M, né? Ela tem só 5 registros. Por quê? Porque o número total de registros desse arquivo não era múltiplo de M. Bom, então essa foi uma das opções, né, que usa a ordenação em memória para gerar as partições. O próximo algoritmo que a gente vai ver é o algoritmo de seleção com substituição. E aqui tem um aviso importante: os próximos 2 algoritmos que a gente vai ver, a gente vai fazer a execução simulada dele num vídeo separado, só para ficar mais fácil de vocês consultarem se vocês precisarem, tá? Então, em algum momento eu vou dizer para vocês darem pause nesse vídeo aqui, voltar lá para o vídeo que tem a simulação daquele algoritmo e depois voltar para cá. Fica como sugestão, tá? Então, esse algoritmo é o algoritmo de seleção com substituição e ele aproveita uma possível ordenação parcial do arquivo de entrada. Como é que funciona esse algoritmo, então? Ele começa lendo M registros do arquivo para a memória, da mesma forma que o outro algoritmo que a gente acabou de ver. Aí, ele vai percorrer o array em memória procurando o registro que tem menor chave. Então, ele vai pegar o menor da memória e vai gravar na partição de saída, no arquivo de saída, tá? Aí, esse registro que ele acabou de colocar lá na partição de saída liberou um espaço em memória para mim. Então, agora eu posso puxar outro registro do disco, daquele arquivão que eu quero ordenar, puxo lá para aquele espaço que ficou em branco na memória. E aí eu faço a mesma coisa. Eu vou verificar quem é o menor. Mas antes de fazer essa verificação, ali no passo 5, ó, se a chave desse registro que eu acabei de puxar do arquivo de entrada para a memória for menor do que a chave que eu acabei de gravar na partição de saída, significa que esse registro que eu acabei de colocar na memória não pode entrar nessa partição de saída que eu estou gravando. Exemplo, vamos supor que eu acabei de gravar na partição de saída o arquivo que tem chave 10. E aí ele liberou um buraco para mim lá na memória, eu fui lá no disco e busquei um registro, que era o próximo, que tem chave 2. Então eu sei que a minha partição de saída, se ela estiver ordenada, eu não posso gravar o 2 logo na sequência do 10. Lembrando que é arquivo de acesso sequencial, eu não posso gravar antes, eu só posso gravar depois. Então, o 2 não pode ir depois do 10, né? Então, esse 2 não vai poder entrar nessa partição, ele vai ter que entrar numa outra partição futura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar esse registro 2 que eu acabei de subir para a memória como congelado. Então, essa posição onde ele está na memória, eu considero que ela está congelada. Eu não posso mais tocar nela. E aí, se ainda existirem na memória registros que não estão congelados, eu volto para o passo 2. Então, eu vou percorrer o array todo da memória procurando o menor, ignorando os que estão congelados. Então, todas as posições de memória que estão congeladas, eu ignoro nessa etapa de seleção do menor. E aí, eu vou fazendo isso enquanto existem registros não congelados, né? Quer dizer, enquanto ainda existe um espaço para eu colocar algum registro na memória. Se todos os registros que estão na memória estão congelados, eu não posso correr o risco de puxar um registro do disco para a memória, porque não tem espaço para eu guardar, né? E ele pode não pode ser o caso de que ele não vá para a partição de saída, porque ele pode ser menor do que o último que eu gravei. Então, nesse caso, eu fecho a partição de saída, né? Fecho o arquivo de saída que eu estava gerando, descongelo todos os registros que estão congelados, abro uma nova partição de saída e aí eu volto para o passo 2. Então, o passo 2 agora ele vai começar com os registros que tinham sido congelados na etapa anterior, que agora estão todos descongelados. E aí eu vou selecionar o menor, gravar na partição de saída e assim por diante. E eu vou fazer isso até
acabar o arquivo. Bom, então, nesse nosso exemplo aqui, a gente vai usar o mesmo arquivo que a gente usou para o algoritmo anterior, com o mesmo tamanho de memória, então o M vai ser 6 também nesse caso, vai caber 6 registros simultâneos. Aí agora é a deixa. Pausem esse vídeo e deem uma olhada lá no vídeo que tem a execução passo a passo desse algoritmo. Depois voltem para cá. Eu vou mostrar agora o resultado final da execução do algoritmo, tá? O resultado final é esse aqui. Esse resultado eu estou mostrando aqui do lado esquerdo da tela. O passo a passo, os registros congelados estão sendo mostrados achurados, nesse caso aqui, mas esse passo a passo a gente vai fazer no outro vídeo separado, tá? O que está importando para a gente aqui é que nesse algoritmo a gente conseguiu um número menor de partições, né? No algoritmo anterior a gente tinha gerado 9 partições. Aqui a gente gerou 5 partições. E essas 5 partições, elas têm um tamanho médio de 2M, ou seja, o dobro da quantidade de registros que cabe em memória. Então, a gente gera menos partições maiores. Bom, o próximo algoritmo é o algoritmo de seleção natural. O algoritmo que a gente acabou de ver, de seleção com substituição, tem uma desvantagem que no final da partição, grande parte do espaço em memória principal está ocupado com registros congelados. Então, a seleção natural, ao invés de congelar espaços em memória, toda vez que a gente precisaria congelar um registro na memória, no algoritmo anterior, ao invés de fazer isso, a gente vai mover esse registro para um armazenamento em disco, em memória secundária, que a gente vai chamar de reservatório. Então, ele vai ficar lá, nesse reservatório, ao invés de ficar em memória congelada. E aí, com isso, aquele espaço de memória vai continuar sendo útil no meu processo de execução do algoritmo, tá? Então, a formação de uma partição qualquer vai ser encerrada quando o reservatório estiver cheio ou quando não existirem mais registros na entrada, no arquivo de entrada para serem lidos, tá? Então, nesse algoritmo aqui, a gente vai ter também o parâmetro M, que é o número de registros que cabe na memória simultaneamente, mas a gente vai ter um outro parâmetro N, que é o tamanho do reservatório, ou seja, quantos registros eu quero colocar no reservatório. Para facilitar, normalmente a gente faz que M é igual a N, para facilitar a implementação, tá? E nesse caso, quando M é igual a M, o comprimento médio das partições vai ser maior do que no algoritmo de seleção com substituição. Vai ser M vezes E, onde E é 2,71. Então, como é que é o algoritmo de seleção natural? A gente começa da mesma forma, lê M registros do arquivo para a memória, faz aquele passo de varrer o array em memória, procurando o registro que tem a menor chave, grava esse registro na partição da saída, aí vai lá no arquivo original, puxa o próximo registro para ocupar aquela posição de memória que eu acabei de liberar. E aí, de novo, a gente vai fazer aquele teste. Se a chave desse registro que eu trouxe for menor do que a chave do registro que eu acabei de gravar na partição de saída, aí, no algoritmo anterior, eu congelaria esse cara, mas aqui não. Aqui a gente vai gravar no reservatório esse registro. E vai substituir, então, aquela posição de memória que eu levei para o reservatório por um próximo registro do arquivo de entrada. Caso ainda exista espaço livre no reservatório, eu volto para o passo 2. Eu percorro o array, seleciono o menor, gravo na partição e assim por diante. Se não existir mais espaço livre no reservatório, eu não posso correr o risco de puxar um registro novo do arquivo, porque se ele precisar ir para o reservatório, não tem mais espaço. Então, nesse caso, eu fecho a partição de saída, copio todos os registros do reservatório para o array em memória, esvazio o reservatório, abro uma nova partição de saída e volto para o passo 2. Então, eu começo de novo o algoritmo agora, selecionando o menor em memória e assim por diante. Então, a gente vai de novo fazer a simulação da execução desse algoritmo num vídeo separado.
Esse vídeo vai usar aquele mesmo arquivo de entrada que a gente já usou nos dois exemplos anteriores, vai usar o mesmo tamanho de memória, então acaba em 6 registros na memória simultaneamente, e o reservatório também vai ter tamanho 6, o N vai ser igual a 6, tá? Então façam pause no vídeo agora e deem uma olhadinha lá na execução passo a passo desse algoritmo e depois voltem para cá. Bom, então agora a gente vai ver o resultado da execução do algoritmo. O resultado é esse aqui. A gente tem também 5 partições geradas como resultado dessa execução, mas vocês podem notar que os tamanhos são variados, né? Tamanho médio das partições é m vezes e, como a gente já discutiu. Notem, gente, que nesse caso aqui a gente obteve o mesmo número de partições do que no exemplo no algoritmo anterior de seleção com substituição, por uma característica do arquivo de entrada, né? Para arquivos de entradas diferentes, a gente poderia ter um número de partições diferentes. Então depois a gente vai na próxima aula calcular a eficiência desses algoritmos baseado no algoritmo de intercalação que a gente está usando, que é a próxima etapa, né, para gerar depois um arquivão ordenado no final, para decidir qual dos algoritmos que a gente vai usar para fazer a geração das partições. Bom, a classificação interna gera um número menor de registros nas partições, né, mas gera mais arquivos. Então, a gente, na etapa de intercalação, que é a etapa seguinte, a gente vai ter mais arquivos para intercalar. Já os processos de seleção com substituição ou seleção natural geram partições maiores, então vai reduzir o tempo total de processamento da etapa de intercalação. E na seleção natural, a gente tem o ônus de usar mais operações de entrada e saída em disco, que são operações caras. Por quê? Porque o reservatório está em memória secundária. Mas como a gente vai ver na aula que vem, tem algumas situações em que é vantajoso a gente usar a seleção natural, mesmo com esse pequeno ônus de mais entrada e saída, porque na verdade, ele vai diminuir o número de partições e aí vai ser mais eficiente. Bom, e aí eu vou deixar 2 exercícios para vocês, para fazer a simulação da execução do algoritmo de seleção com substituição, assumindo que na memória cabem 7 registros para esse arquivo aqui, e depois o mesmo arquivo com o mesmo tamanho de memória, agora com o reservatório tamanho 7, usando o algoritmo de seleção natural. Essa parte da matéria está no livro de programação com arquivos do professor Ferraz. Bons estudos e até a próxima aula.